falar sobre o capítulo 3 desse livro, que é o mais importante, ao meu ver, um dos mais cobrados em concurso. Tá bom? A gente vai conhecer um pouco mais. Vamos lá. As tendências pedagógicas na prática escolar. As tendências pedagógicas, né, para desenvolver a abordagem das tendências pedagógicas, utilizando o critério e a posição que cada tendência adota em relação às finalidades sociais da escola. Assim, vamos organizar o conjunto das tendências pedagógicas em dois grupos fundamentais. O que o Lucchesi vai fazer, né? Volta aqui para mim, né? Lucchesi vai organizar nesse livro aqui as tendências pedagógicas, né, em dois grupos principais. O que ele vai colocar? Por que isso, gente? Em dois grupos principais. Né? Por quê? Por que esses grupos principais que eu estou colocando aqui? Né? Por que isso? Porque é o que ele está colocando. Para a gente compreender melhor esses dois grupos, a gente vai estudar um pouco eles separadamente. Depois de uma outra aula, vem falando de cada característica, relação professor-aluno, conteúdo, que cada tendência vai abordar sobre isso, né? Qual a perspectiva de cada tendência. Mas vamos lá, né? Voltando aqui ao grupo aqui. Deixa eu voltar. Vamos lá. As tendências, como eu falei, né? Vai ser dividida nesses dois grupos. Vamos conhecer agora. As tendências liberais e progressistas. Tendência liberal. Dentro da tendência liberal, a gente tem outras tendências, né? Que a gente fala dentro da pedagogia liberal, que é a mesma coisa, a gente tem a tendência tradicional, a renovada progressivista, a renovada não diretista. Essa renovada, quando fala assim, progressivista e não diretista, tem autores que só falam assim, pedagogia renovada, ou pedagogia da escola nova. Mas a gente entende, renovada, ela subdivide dessa forma. Progressivista, presta atenção, e renovada não diretiva. Tem diferença. Mas olha esse termo, progressivista. Não confunda com a pedagogia progressista. Não é pedagogia progressista. Progressivista é a tendência renovada que faz parte da pedagogia liberal. E a última ali é a tendência tecnicista. Já outro grupo de pedagogia é a progressista. Dentro delas tem as mais críticas, né? A libertadora, que é conhecida pelo Paulo Freire, né? A libertária, a crítico-social dos conteúdos, que também são as mais críticas. E a gente vai conhecer um pouquinho cada um. Pedagogia liberal. O termo liberal aqui não tem sentido de avançado, democrático, aberto, como costuma ser usado. A doutrina liberal apareceu como justificação do sistema capitalista. Ele defende a predominância e a liberdade dos interesses individuais na sociedade, estabelecendo uma forma de organização social baseada na propriedade privada, na denominada sociedade de classe. Pedagogia liberal, portanto, ela vai a manifestação própria dessa sociedade capitalista, é o status quo, é a manutenção dessa sociedade que está aí. Nos últimos 50 anos, tem sido marcada por tendências liberais, né? As formas, ora conservadora, ora renovada. Evidentemente, tais tendências se manifestam concretamente nas práticas escolares, no ideal pedagógico de muitos professores, né? Aí ainda hoje estão e se deem conta dessa influência, né? Muito bem. A pedagogia liberal sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho dos papéis sociais, o status quo, né? Manter a sociedade como está, de acordo com as aptidões individuais. Por isso o indivíduo precisa aprender a se adaptar a esses valores. A sociedade é perfeita, tem que se adaptar a esses valores, né? Desenvolvimento, através do seu desenvolvimento cultural. Historicamente, a educação liberal iniciou-se com a pedagogia tradicional,
por recomposição da hegemonia, né, da burguesia, evoluiu para a pedagogia renovada, que também é denominada escola nova ou ativa, como eu falei anteriormente, e que não significa a substituição de uma para a outra, pois ambas convivem numa mesma prática escolar. Tendência tradicional. A tendência tradicional, pedagogia liberal, se caracteriza por uma acentuação no ensino humanístico, de cultura geral. O aluno e o educador é educado para agir pelos seus próprios esforços, em plena realização como pessoa. Os conteúdos, procedimento didático, relação professor-aluno não tem nenhuma relação. O aluno e muito menos as realidades sociais. O que prega essa tendência liberal? A predominância da palavra do professor, regra imposta, cultivo exclusivo intelectual, professor que tem o saber, detetor de saber. A tendência liberal renovada acentua igualmente o sentido da cultura, desenvolvimento das aptidões individuais, mas a educação é um processo interno. Aí já muda um pouco aqui o sentido, né? Não externo, como na tradicional. Ela tenta contrapor aí a tradicional. Ela parte das necessidades e dos interesses individuais para adaptar ao meio. Precisa olhar esse aluno. A educação é a vida presente, é a parte da própria experiência humana. A escola renovada propõe um ensino que valoriza a autoeducação, o aluno como sujeito do conhecimento, a experiência direta sobre o meio pela atividade, o ensino centrado no aluno e no grupo. Ou seja, é uma tendência que vai dar um olhar mais para o aluno, mas ainda assim ela não é crítica, ela tem esse olhar mais para o aluno, mas ela quer ainda manter o status quo da sociedade. Por isso que ela está dentro da pedagogia liberal. A tendência liberal, né, renovada, como eu falei, ela subdivide em duas outras, que é a mesma coisa, a gente vai conhecer agora. A renovada progressivista, ou que também é conhecida como pragmática, principais formas difundida pelos pioneiros da educação nova, dentre as quais, né, Anísio Teixeira, influência também de Montessori, Declore, Piaget, progressivista. A renovada não diretista, orientada por objetivos, autorrealização, o aluno tem que sentir-se bem, né? Desenvolvimento pessoal, para as relações interpessoais, formulação. A não diretiva tem mais essa pegada psicológica também, né? Formação psicológica, né? Tem mais essa questão. O aluno tem que se sentir bem. Um dos principais autores, defensores dessa tendência, Carl Rosman. Tendência tecnicista. A liberal tecnicista está subordinada à sociedade como função preparação do recurso humano, ou de obra. Sociedades tecnológicas estabelecem cientificamente e as metas econômicas e sociais. A educação treina cientificamente os alunos. O tecnicismo acredita muito na realidade, contém sim suas próprias leis, bastando para isso aplicadas. Né? Aí ele defende, né, o essencial não é o conteúdo, mas as técnicas, forma, descoberta, aplicação, ele vai focar nisso. Agora, a outra pedagogia é a pedagogia progressista. O termo progressista aqui, aí sim, é usado para designar uma tendência que parte de uma análise crítica da realidade social, das realidades, sustenta implicitamente as finalidades sociopolíticas. Evidentemente, a educação progressista não tem como institucionalizar uma sociedade capitalista. Daí ela é um instrumento de luta de professores ao lado de outras práticas também. Né? A pedagogia progressista tem se manifestado em três grandes tendências. Né? Libertadora, mais conhecida como pedagogia de Paulo Freire, libertária, que reúne os defensores da autogestão pedagógica, e a crítica social dos conteúdos, diferentemente das anteriores, acentua a primazia dos conteúdos no seu confronto com a realidade. O conteúdo ele é colocado como uma forma indissociável da realidade. Nas críticas sociais, o conteúdo é muito importante isso.
Vamos entender um pouquinho de cada uma. Libertária e libertador. Libertador e libertário. As versões libertadora e libertária têm em comum o anti-autoritarismo, a valorização da experiência vivida, como base na relação educativa, a ideia da autogestão. Em função disso, dão mais valor ao processo de aprendizagem grupal, participação nas discussões, grupos, votações. Era muito comum o Paulo Freire fazer isso, assembleia, discussões, círculos de estudo, né? Do que o conteúdo do ensino. Prática educativa somente faz sentido numa prática social do povo, razão pela qual prefere as modalidades da educação popular, não formal. Pedagogia crítico-social dos conteúdos. As tendências pedagogia crítico-social do conteúdo propõem uma síntese superadora, né, das pedagogias tradicional e renovada, valorizando a ação pedagógica enquanto inserida numa prática social concreta. Entende a escola como mediação entre indivíduo e social, exercendo assim uma articulação da transformação, a assimilação ativa por parte dos alunos, no concreto, de forma crítica, saber reelaborado. Não é simplesmente estudar o conteúdo, é um olhar crítico para esse conteúdo, que é indissociável da realidade. Então, gente, essas são as principais pedagogias, né, que a gente estuda nesse livro, né, que vai falar um pouco mais, né, essa pedagogia, como eu coloquei, né, vamos sair agora. Essa pedagogia, como eu coloquei, né, esse estudo, ele tem outras partes que eu vou voltar em uma outra aula para dar continuidade, da gente conhecer cada ponto, né, dessas coisas. Por hoje a gente fica aqui, eu volto em outra aula falando um pouco mais sobre as tendências, alguns aspectos importantes de cada tendência, a relação professor-aluno, conteúdo, metodologia, processo de ensino, como ocorre isso daí, em cada tendência. Tanto da liberal, tanto das liberais, quanto das progressistas. A gente vai ver numa outra aula, ok? Abraço!